selvageria, um pouco de ingenuidade e alguns vagalumes brilhantes. Eu gosto da ideia de que um primeiro filme seja um filme viável de produção, mas ao mesmo tempo sugestivo de linguagem. Um diretor não tem uma segunda chance de fazer um primeiro filme, então ele é um cartão de visita. O primeiro filme é o primeiro filme, não tem jeito, né? Esse filme mantém ainda muitas questões ligadas ao jornalismo, mas acho que a ficção, muitas vezes, ela fala muito mais de uma realidade do que o próprio documentário. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é estimular as atrizes a criarem os próprios diálogos. Houve um processo de construção muito forte, inclusive de modificação do roteiro, por causa do trabalho dessas atrizes. Cada vez que eu trabalho mais roteiro e dramaturgia, a síntese, quando você vai pro menos, quando você chega no núcleo do que você queria dizer, fica mais forte. São 70 pessoas, entre elenco, figuração, equipe técnica, que toparam trabalhar sem receber dinheiro porque acreditam num projeto, sabe? Isso nos tempos de hoje eu acho que é uma forma de resistência. As tensões da vida cotidiana inspiram estudantes de 3 universidades do Rio de Janeiro a se unirem em um projeto de longa-metragem. O filme mostra as camadas agradáveis e sórdidas do ser humano, fazendo um painel da vida dos personagens. Mamute é um filme que fala sobre pressões cotidianas, né? Fala sobre coisas pequenas que se tornam grandes. Sobre o dia a dia de algumas pessoas e sobre como na banalidade desse dia a dia tensões vão sendo juntadas, coisas vão sendo guardadas até um ponto em que num determinado momento, tudo isso pode explodir. São 7 personagens que a gente vai acompanhando por 13 semanas e que foram acumulando questões. Seja a dor pela perda de uma mãe, seja as questões com a sua própria sexualidade, seja o incômodo de não ter a filha por perto, as dificuldades dentro de casa. As personagens vão passando por fases, por etapas, até chegar num momento que tá todo mundo assim na gota d'água. E aí tem essa grande explosão. O David teve um processo muito bacana que não se tem muito em TV ou cinema, né? Ele chegou primeiro com os apontamentos sem fala. O roteiro que a gente recebeu de primeira era um roteiro descrevendo uma cena, assim. Ah, essa cena vai ser uma cena de briga entre a Nina e o Rafa, que é o namorado dela. E aí a gente ia fazendo em cima disso. Então foi um filme feito em coletivo, foi um filme feito junto. Isso também tornou a coisa mais espontânea, de certa forma. E aí ele ia anotando, e aí vamos repetir. Ah, isso foi bom, então fica com isso. Isso daqui já não foi tão bom. Aí a gente repetia. E trouxe as nossas questões também, né? O David pega tudo, assim. Tinha Vanessa, Aragão, Vanessão. Ele vai pegando, vai mudando. Ação. Aqui, eu fui fazer uma entrega na Barra, vocês não adivinham quem eu encontrei. Vanessão. Eu não tô lembrando dessa menina. Cara, ela era toda gostosinha, tinha tipo uma tribal, assim, no pescoço. É a Vanessa Aragão. Se a gente buscava a realidade por meio do processo de atuação profundo, de pesquisa de diálogo, etc., a gente queria isso também na fotografia, com planos que parecessem o mínimo cortados possível. É um filme com um trabalho de ator muito forte. O David está fazendo muitas cenas em plano sequência. Essa cena é a mais pesada, né? São vários planos sequências, são uns 12 planos sequências. A gente teve que improvisar porque a gente não podia modificar muito a locação, enfim. A gente teve que fazer essa iluminação fixa, porque se a gente ficar modificando muito a luz, dá sombra. Em uma passada, tudo tem que ficar bom. E aí não é só com a gente, né? Tem uma vez que, sei lá, que o som deu algum problema. Eu nunca gravei nada que tivesse tantos planos sequências. Então também é muito desafiador nesse sentido. E a mesma coisa na arte. O bar, na verdade, ele se chama Kafka. Ele utiliza vários elementos visuais a partir da literatura do próprio Kafka. O logo do bar, ele tá espalhado nesses pequenos pôsteres, que são os insetos, bem metamorfose mesmo do livro do Kafka. Olha a família feminina chegando! Então acho que há uma sintonia almejada em todas as áreas nesse sentido. Investigar a realidade no cru. Quem não pegou nessa mesa vai deixar agora? Eu não peguei, mas Fotógrafo, diretor, roteirista e produtor, ele foi consagrado como cineasta com o longa Nunca Fomos Tão Felizes. O seu trabalho autoral busca uma profunda pesquisa sobre a identidade brasileira. Eu tenho o grande prazer de receber aqui no estúdio do Revista o maravilhoso diretor Murilo Salles. Muito obrigada, senhora, querido. Que introdução, fica até... Eu não sou isso tudo, não. Não, é verdade. Vem cá, Murilo, você
primeiro foi conhecido como diretor de fotografia porque você participou de filmes muito emblemáticos da produção nacional, né? Você fez o Dona Flor e Seus Dois Maridos, você fez o Eu Te Amo. Como é que foi para você trabalhar nessas produções? De que forma isso contribuiu para sua formação e para o diretor que você é hoje? É engraçado isso, porque foi meio por acaso. Eu era moleque, atrevido, e fui me metendo. Eu fotografei o Tati a Garota, que é o primeiro filme que eu fotografo. Com 21 anos, o Bruno tinha 17. Né? Agora a gente não sabia nada, era uma maluquice, né? A gente sofria muito, era muito sofrido, porque não tinha escola, não tinha nada. Você... E Tati? Tati foi operada da garganta. Ah, é? É. Sabe, ela não dormiu a noite inteira. Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha nela. Ah, tá imensa. Tá uma mocinha, né? É, mas tá parecida com a mãe. Eu fiz uma passagem de paixão pelo cinema. E não necessariamente eu queria fotografar filmes, eu queria fazer filmes. Sim. Agora, aí eu conheci o Bruno, que era filho do Luiz Carlos Barreto, ali, o cinema novo acontecendo. Foi uma experiência muito incrível. E o Bruno dirigia. Aí me sobrava fotografar. E aí eu fui também descobrindo que eu dava pra coisa, né? E O Eu Te Amo ganhou prêmio de melhor fotografia em Gramado, né? Ganhou Gramado. Cabaré Mineiro, que também foi no mesmo ano. O Cabaré e o Eu Te Amo em Gramado. E depois eu ganhei em Brasília também. O mais engraçado é que no Dona Flor eu fiquei 6 meses. Bruno, que maluquice, a gente é muito garoto, vamos fazer Dona Flor, uma produção enorme, 500 pessoas. Para com isso, cara. Né? Vamos fazer umas maluquices, não sei o que lá. A gente é moleque. E o Bruno, louco, porque o Bruno tinha essa visceralidade com o cinema, assim. Ele é corajoso. Cara, eu fiz 25 anos no set do Dona Flor. O Bruno tinha 21. Impressionante, né? Não é Barato, é impressionante. E você ganhou outro prêmio importante também, em 96, com Como Nascem os Anjos, que era um momento, assim, de retomada do cinema nacional, né? Como é que foi fazer esse filme? Como é que foi esse reconhecimento desse trabalho nesse momento difícil ou de reabertura aí nossa? Os Anjos têm essa coisa, né? Cidade partida, das crianças que viram sequestradores de pessoas. Mas eu acho que o filme, na verdade, ele é uma comédia. Se você rever hoje, você eu vi pode muitos anos atrás, na época. É tenso, né? As pessoas ficavam tensas. Eu lembro disso. Mas o filme, na verdade, ele é uma homenagem ao Anjo Nasceu, do Julinho, do Júlio Bressan, que é um filme que eu amava muito. Basicamente, o que é o Anjo Nasceu? São 2 bandidos que chegam na casa de uma granfina e ficam lá barbarizando, fazendo loucura. E os meus anjos são 2 moleques, crianças da favela, que chegam na casa dos ricos e barbarizam. Na verdade, Os Anjos, como você falou, ele é logo depois da questão que o Collor acaba com a Embrafilme e tenta acabar com o cinema brasileiro, né? Então, cara, assim, pra gente que tava fazendo cinema, era uma coisa meio surreal. Eu queria fazer um filme que fosse um pouco descolado do real, porque tudo é muito gratuito no filme. Deus, que é isso? Pivete, dançarino e sequestrador. Logo depois eu fiz um filme que se chama Seja o que Deus Quiser, que é o meu filme maldito. Né? Com Marília, não sei o que lá, com o Rocco, com o Caio Junqueira. E é um filme que é de uma ironia. O que eu faço? Eu pego um cara que é do alemão, boto ele que nem um Mauricinho paulista e pego um paulista Mauricinho, boto ele que nem... os papéis. Inverto, faço uma... Cara, os paulistas odiaram o filme, os cariocas odiaram o filme. É difícil uma tremenda ironia o filme, né? E as pessoas, porque eu tenho essa coisa mais política, porque na verdade tem um pensamento político. Sim, claro. Mas e por que não pode vir com humor também, exatamente. né? Você foge do gênero. Né? Porque assim... quando as pessoas não conseguem botar na caixinha, eles não aceitam. Não aceitam, cara. Os meus filmes disturbam porque eles não são na caixinha. Mãos ao alto! Brincadeirinha, ó! E você, vovó? Que tal a senhora me passar o seu rico dinheirinho, hein? Seu marginal. Acha que eu tô com medo? Você vai ver! Ai!
No filme A Espera de Liz, um triângulo amoroso envolve duas irmãs que também são grandes amigas. A história mistura laços de família com a angústia de um desaparecimento. O diretor também é o protagonista do longa, filmado na Serra Gaúcha e na Venezuela, com cerca de 15 atores, 250 figurantes e 40 técnicos. A Espera de Liz é um conflito amoroso narrado pela perspectiva da solidão. E a gente trabalha com uma estrutura de um personagem oculto na narrativa que fica desaparecido até os minutos finais da obra. Dorme aqui. Eu vim pra ficar. Eu estava vindo dos meus curtas-metragens com histórias com temáticas muito fortes, de violência mesmo, né? E eu queria ir para uma outra direção, puxar uma outra vertente. E então pensei em trabalhar uma abordagem de relacionamento a partir da distância. Coloquei esses personagens nos dois extremos. Trabalho um pouco com as energias sutis, o yin e o yang, como linguagens. Então, na parte do sul, a gente tem uma fotografia monocromática, sem cor, bastante lirismo, tanto no tempo cênico como também nessas imagens, no som também, onde a gente trabalha com agudos, tempos mais dilatados, planos mais poéticos. E o norte, uma ruptura de linguagem. Tudo com câmera na mão, cortes mais dinâmicos, uma energia mais yang, né? Então é o positivo e o negativo, o frio e o quente, o masculino e o feminino, o lírico e o pragmático. E por aí vai, num caminho sem fim. Quando eu escrevi o roteiro, tinha pessoas que falavam comigo, cara, você é ator, você vai fazer também? Eu falava, você tá louco? Esse é meu primeiro longa-metragem, cara, não vou fazer como ator nunca. Mas aconteceu comigo uma coisa muito curiosa no passado, eu tive um problema de saúde e eu pensei que eu não fosse conseguir mais trabalhar e foi muito forte mesmo pra mim. E quando eu melhorei, me deu um impulso criativo, assim, como um desejo de direcionar essa dor pra um lugar. Foi muito puxado. Você trabalhar dirigindo um filme já é complexo, porque você coordena departamentos, administra egos, decupa cenas, trabalha com elenco, e aí você trabalhar mais como ator. Mas é uma bela experiência, foi incrível. Todas as noites, as figuras mais divertidas da boemia carioca se encontram em um bar com o nome sugestivo Esperança. Entre eles estão os amigos Zeca e Passarinho, interpretados pelos talentosos Hugo Carvana e Antônio Pedro Borges. O longa foi um dos grandes sucessos da comédia brasileira do início dos anos 80. Várias cenas do cinema nacional que eu gosto muito, assim. Mas tem duas cenas no Bar Esperança, pra mim, do Carvana, que me marcaram muito, assim. A cena que o Carvana e o Delson Dantas acordam depois de uma noite de porre, e os dois acordam e vê um pastor alemão, um cachorro na frente deles, assim, olhando feio pra ele. E eles ficam assustados como aquele cachorro foi parar no apartamento deles. Você tem cachorro em casa? Que cachorro, Zeca? Eu tô falando sério, Ivan. Tem um cachorro no pé da tua cama. Mas me deixa dormir, Zeca. Você me acha homem com cara de ter cachorro, Zeca? Tem um cachorro no pé da tua cama, hein? Eu preciso parar de beber. Eu também, juro. E tem outra cena desse mesmo filme que o Antônio Pedro sai discutindo com o Carvana pela praia, e o Antônio Pedro faz um personagem meio baseado no Rony Quito Chevalier. E o Antônio Pedro fica alugando pra caramba o Carvana. Calma. Calma, ô, meu irmão em babaquice. É só pra evitar o vexame. Todo mundo viu a gente sair pra brigar. Agora vamos voltar com cara de quem brigou. São duas cenas do Bar Esperança que eu sou muito fã. Sempre que esse filme tá passando, eu fico esperando pra ver essas duas cenas. Ei, mas que você tá fazendo um cara desintelectual que não tem nada a perder na vida? É isso? Babaca.
seguro onde eu voltei. A descoberta do amor na companhia de uma amiga de infância inspirou um texto da escritora capixaba Elisa Lucinda. Ela e a amiga Denise estavam sempre juntas como duas goiabas da mesma árvore. Essas memórias de infância são recontadas agora na forma de curta-metragem. Dona Maria, vim visitar a Elisa. Como ela tá? A Elisa tá doente, não pode receber visita. Denise! Volta já pra cama! O Doce Goiabada foi baseado num conto da Elisa Lucinda, do livro Contos de Vista, um conto chamado Denise, em que a Elisa conta uma história que aconteceu na infância dela com a amiga dela, Denise, já sobre um olhar dela mais velha no momento que essa amiga morre. A princípio, o meu primeiro roteiro, eu contava tudo, desde ela adulta, já recebendo a notícia dessa morte, até toda essa memória. Mas eu quis me concentrar no essencial quando eu fiz o curta, que era aquela relação que elas viveram naquele tempo. Qual é o momento mágico delas? É a infância, por isso que ficou marcado na Elisa Lucinda até hoje. Como duas crianças podem ser um poço de amor, e um poço de amizade, da forma mais linda e mais delicada. Cada vez que eu trabalho mais roteiro e dramaturgia, quando você vai pro menos, quando você chega no núcleo do que você queria dizer, fica mais forte. É impressionante como você vai tirando, tira a palavra, corta, 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 fica melhor. Tem mais camadas, emociona mais. O filme tinha outro final, por exemplo. Primeiro a gente teve um problema no set. Era uma cena num ônibus, o ônibus quebrou, então eu não cheguei ao plano que eu queria. Eu pensei numa solução e na ilha de edição gostei mais da solução do que o que eu tinha imaginado antes. Não são aquelas coisas de set que dá errado, você conserta e acaba que você gosta mais. A magia do cinema. As cercas elétricas dos prédios só fazem aumentar o abismo entre as crianças ricas e pobres que moram tão próximas. A tensão da convivência entre as duas classes sociais é o tema do curta-metragem Muro. Mas ainda existe uma chance de ultrapassar essa fronteira. Esse terreno atrás faz parte desse aqui. Era tudo o mesmo terreno, tudo da prefeitura. Vinha só família com criança, um monte de família que estava desesperada mesmo, precisando de moradia. Agora, o pessoal da habitação veio, falou que tem um processo contra a gente e que vão tirar. A história que a gente conta é de uma comunidade que fica na zona sul de São Paulo e ela é cercada por prédios de classe média por todos os lados. A gente percebe um conflito grande, principalmente pelo ponto de vista das crianças, que elas olham para aquela piscina, o dia a dia delas é ver aquela cena, mas elas não podem participar. Num determinado momento, os síndicos resolvem visitar essa comunidade e é a chance que as crianças têm para tentar ultrapassar essa fronteira. Você vai poder deixar a gente entrar na piscina? Ou talvez só colocar o pé, pelo menos? Essa comunidade eu conheço já faz bastante tempo. Eu me formei em jornalismo e eu fiz um trabalho sobre a avenida onde está a comunidade. Para mim era uma situação muito representativa do Brasil, duas realidades tão diferentes, mas tão próximas, separadas apenas por um muro. Depois de um tempo eu resolvi revisitar o tema, depois que eu fui provocada por uma professora, ela quis que a gente fizesse um filme político e junto com um grupo de colegas nós fomos até a comunidade novamente. E, num primeiro momento, aparentava uma certa normalidade, uma calmaria, parecia que a tensão tinha se dissolvido, mas foram necessárias 4, 5 visitas para a gente descobrir que não, que a tensão persistia. E agora, sob forma de uma ameaça de despejo, que os moradores da comunidade acreditavam que os moradores dos condomínios, junto com a prefeitura, se articularam para tirá-los de lá. Eu sou síndico aqui da Futura, tá? Eu não assinei documentação nenhuma. E aí o filme surgiu disso e de algo também que não estava previsto, que foi a saída dos síndicos da comunidade. Disparidade entre as pessoas. Faz parte. Os grandes eventos costumam transformar a paisagem urbana das cidades. Essas transformações também mudam a relação das pessoas com o lugar onde elas moram, o que para uns significa progresso, para outros é uma forma de violência.
Rua dos Vagalumes, ele surgiu dentro de um projeto de uma trilogia, né, que começou em 2013 com Multidões, que eu chamo de Trilogia da Violência, e é um filme para poder entender melhor assim, como é que se dá essa relação entre essas comunidades que estão sendo afastadas dos seus lugares de pertencimento, né, e como o Estado utiliza da violência para afastar essas pessoas dessas regiões. Eles eram muitos, homens fortes, violentos, em forma de batalhão. O Multidões já era uma questão também que tinha relação da violência na cidade, mas era muito mais psicológico. No terceiro filme, que eu ainda estou elaborando o roteiro, a ideia seria muito mais tentar explorar uma violência mais simbólica. No Multidões, a gente passou 5 meses ensaiando com as atrizes. Houve um processo de construção muito forte, inclusive de modificação do roteiro, por causa do trabalho dessas atrizes. Eu gosto muito de trabalhar com atores que não são só do cinema, que são atores que vêm do teatro e da dança também, que tem um certo tipo de trabalho muito mais corporal, né, mais físico e tal. E uma coisa muito legal que eu gosto também de fazer é levar o diretor de fotografia para esses ensaios, porque a partir desse momento fica muito mais claro para ele entender qual é o tipo de imagem específica para aquele filme. É claro, a equipe tem que estar disponível também para isso, mas, assim, um filme que é de colaboração, né, que se faz com amigos, isso é possível fazer. Como é que você chegou nesse seu personagem do Aprendi a Jogar com Você? Você já tinha essas questões na sua cabeça? Eu aprendi a jogar com você e o Passarinho lá de Nova York, esses dois docs, são o Oeste do Brasil 2. Tá. Um eu fiz com altos artistas. Sim. A arte elevada. Que é Débora Coker, o Ercovitch, o Tunga e o Carlinhos Brown. E aí eu desci no popular. Sim. Eu faço um DJ Duda, sim, uma cantora Milka Reis e um cineasta de Poção de Pedra chamado Cícero Filho, que é o Passarinho lá de Nova York. Que é um filme que eu faço de um cara que está querendo fazer um retake de uma cena que ele não gosta. Ele passa um ano tentando fazer um retake, que eu acompanho essa jornada dele. Mas isso é um longa fechado. Isso é um longa. Que é o Passarinho lá de Nova York. Os dois iam fazer um longa, mas eu achei os dois tão incríveis. Que eles ficaram independentes. Na verdade, seriam 4 também. Mas esses dois ficaram tão incríveis que aí eu intitulei cada um. Eu não consigo sentir verdade. Por mais que eu esteja gritando, por mais que eu esteja se rolando pelo chão, por mais que todo mundo esteja se matando, mas falta uma coisa. Tu acha que eu não tô sentindo que tá falso? Eu também tô sentindo que tá falso, porque eu tô fazendo só pra fazer. Faço o documentário para aprender a ficcionar, porque o documentário, ele é muito forte. Eu faço um documentário que não é muito comum no Brasil. Eu sou de uma escola do cinema direto. Sim, de deixar a cena acontecer. De eu estar na cena. Eu fico tentando também ficcionar. Eu tô ali documentando o real, mas eu tô pensando como eu ficciono isso, como eu torno isso uma grande questão cinematográfica. Você pode dizer que você prefere, ou você tem épocas que você tá mais ligado ao documentário? Eu vou falar uma coisa aqui que eu não vi, mas eu tenho mais tesão no documentário. Tem. Tem muito artista aí montado, que os caras... Artista ruim, que não tem investimento. Aqui é tudo investimento, é dinheiro. Agregando valor ao produto. E o seu outro filme que você está lançando, que é A Ficção, O Fim e os Meios, é um filme com um tema bem político. Opa! Como foi fazer um filme político no Brasil? Como é filmar em Brasília? Quer dizer, de certa forma, esses documentários também têm um cunho político, né? Eu uso o tema da corrupção. Sim. Né? O filme é sobre uma campanha eleitoral corrupta. Né? Todo mundo hoje é ético, é contra a corrupção, mas todos nós, brasileiros, a gente tem que dar a nossa mão à palmatória. A gente usa formas brandas de corrupções. E o filme é todo na família, é uma família aqui que se relaciona com uma outra família ali, entendeu? Que também é bacana. Tudo é essa coisa brasileira. Naturalizada, né? Do coração. Ele não é um filme tese sobre corrupção, pelo amor de Deus. É um filme que quer entender como a coisa surge a partir do coração.
Maravilha. Vou ver. Muito obrigada. Muito Obrigado obrigada. a você, foi muito uma boa parceira sorte. maravilhosa. Adorei. Muito legal. Volte Parabéns. sempre. Ótima entrevista. Obrigadíssimo. Bom, se vocês quiserem ver a entrevista na íntegra, vocês entrem no site revistadocinemabrasileiro.com.br. Eu deixo vocês com mais um filme de micrometragem. Até mais. Em consideração. Texto simples.